é que só aconteceu no Brasil 64 depois da Guerra Fria. A Guerra Fria é que fez isso. O Brasil já conhecia a Revolução Cubana, já conhecia a experiência da Rússia e temia-se muito o comunismo. Essa modificação da, da Guerra Fria, ela levou a dividir, mas a dividir a politização ideológica do próprio Exército. Quando o Jânio Quadros renunciou, o vice-presidente, João Goulart, estava na China. E antes de voltar para assumir o posto, houve uma tentativa de impedir que ele assumisse o posto de presidente da República. E essa tentativa já foi considerada um golpe branco. Bom, volta o Jango. Agrava-se o problema militar. Olha, ali havia, na opinião pública, duas correntes. Uma que entendia de que o presidente João Goulart se preparava para um golpe, que se denominava um golpe de esquerda, em função das posições dele, e a outra que entendia que tinha que haver um contragolpe em relação ao Jango. Então, a impressão que se tinha na leitura dos jornais, no acompanhamento do noticiário de imprensa, é de que você tinha dois movimentos em andamento. Um pró-Jango, uma contra-Jango. Eu não acredito que o Jango daria o golpe. Repare você que tudo foi feito de uma maneira que deixa claro que o Jango não está preparado para coisa nenhuma e foi conduzido por um tipo de debate que eu acho que aí foram as esquerdas que foram coagindo, no sentido de que é uma manifestação do Jango. E ele dizia uma coisa que eu nunca vou esquecer: essa gente não entende. Essa é uma coisa importante que devia ser analisada. Esse pessoal quer fazer, que nós fizemos reforma agrária, querem que eu faça aqui, num governo difícil que nem o meu, que eu faça tudo da noite para o dia. O que eu acho que nós temos que fazer é 20% que vamos conseguir no Congresso, 20% do que nós desejamos. É verdade. Na hora de aplicar, eu empurro mais 20%. E aí o rumo, as reformas tomam um caminho que fica irreversível. E eu concordei, achei que estava correto. Não, os caras querem fazer tudo na marra. Eu digo, na marra não sai. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e trabalhava no panfleto. Nós houve, antes do golpe de Estado, houve um grande comício na Central do Brasil. Né? Esse comício nós cobrimos para o panfleto, havia dois bons fotógrafos também no jornal, nós cobrimos para o panfleto, e esse comício reuniu toda a nata da esquerda, né? Foram todos falar. E ali havia um componente que era muito delicado para as Forças Armadas, que era o movimento dos marinheiros. Né? Os marinheiros no Brasil tinham já uma tradição de revolta, né, na história. E incomodava muito os militares aquela presença dos marinheiros no movimento da esquerda, associados à esquerda. Indicava aquilo ali, que a possibilidade da tomada do poder era maior, porque eles começavam a ter, digamos, ramificações nas Forças Armadas. O Jango cometeu o erro de ir daquele almoço dos marinheiros, que foi ridículo. Um presidente da República se reunir com marinheiros, se reúne com os 4 estrelas. E aquele começo do dia 13, que ele não queria ir, e que não queria realizar. E que a equipe de esquerda, com o Brizola na frente, fizeram. Aí ele foi e fez uma série, assinou a reforma agrária e etc e tal. E aí é que levou as coisas a acontecerem. Está aí no livro do Prestes, onde ele diz, nunca, qual seria o oficial do Exército que aceitaria
é um presidente da República que fizesse um comício com os subordinados todos dele. Então, é o comício do Jango no Automóvel Clube. Foi quando, então, veio o golpe de Estado, né? O golpe de Estado foi caracterizado inicialmente pela vinda das tropas de Juiz de Fora, né? As tropas de Juiz de Fora foram comandadas por um general chamado Olímpio Mourão. E o Jango telefonou para o Kruger, comandante do 2º Exército, que tinha sido ministro da guerra dele. E amigo pessoal, muito amigo dele. E o Amaury Kruger disse para o Jango: você deu um manifesto, deu uma nota. E eu vou em direção a Minas Gerais, a Juiz de Fora. E o Jango se recusou. Se recusou porque ele... Repara você que para o Jango se recusar, não passar pela cabeça dele que a coisa estava dessa seriedade. E que era um movimento sem tanta expressão que não justificava ele dar uma nota rompendo com os comunistas, com a esquerda, dizendo aquela coisa toda. Então, e aí o Kruger, em vez de ir em direção a Juiz de Fora, foi em direção ao Rio. E ele que estava no Rio foi para Porto Alegre. Eu morava naquele momento num apartamento, uma kitnet, num lugar chamado 200 da Barata Ribeiro, um edifício famosíssimo no Rio de Janeiro, e moravam 5 jornalistas. E um daqueles jornalistas foi buscar as armas, porque supunha-se que a resistência se daria através da distribuição de armas que o Aragão faria, né? E o Aragão realmente determinou que as armas fossem distribuídas. Eles fizeram uma fila lá, esperando as armas, para resistir ao golpe militar. Mas acontece que os oficiais receberam a ordem, mas começaram a fazer uma espécie de operação padrão. Eles burocratizaram tanto a entrega das armas que quando se deram conta, as pessoas esperando, o golpe já tinha se consumado. Eu estava no Rio de Janeiro, era advogado do sindicato, e quando eu cheguei no banco que eu trabalhava, que era o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, eles me disseram: olha, começou uma rebelião lá em Juiz de Fora. Eu achei graça. Quando eu voltei da cidade para Copacabana, para o apartamento do meu pai, eu vi já os tanques ali no Flamengo, que eram os tanques que o Lacerda estava se protegendo. E eu considerei o assunto liquidado, o Jango ganhou. Para mim, o Jango tinha a força. E aconteceu o contrário, eu acabei assistindo cenas na TV Rio do Coronel Montanha entrando e dominando o Forte Copacabana, etc., vista na televisão. E o povo veio às ruas aprovando o movimento. Nós estávamos na madrugada, nós estávamos em Porto Alegre. Aí a notícia veio: o Jango está chegando. Então nós estamos no aeroporto. O comandante do 3º Exército, que tinha recém chegado lá, a favor do Jango. E nós estamos ali esperando ele. E ele, em vez de chegar às 11h30, meia-noite, chegou às 3 da madrugada. E às 3 da madrugada nós fomos para a casa do comandante do 3º Exército. Tanto que é quando o presidente do Senado declara vaga a presidente da República, o presidente da República está em lugar incerto e não sabido, o Tancredo gritou: isso é um golpe. O presidente Tancredo, o presidente João Goulart está na casa do comandante do 3º Exército em Porto Alegre. Tem alguma dúvida, telefone para ele. Isso é importante. Tem alguma dúvida, telefone para ele. E se o senhor nos der, aí diz o Darcy Ribeiro, que era o que estava ali, e se nos derem 3 horas, ele vem aqui. E o João Goulart estava na casa do comandante do 3º Exército. Eu estava lá. Aí o Brizola queria que ele fizesse o movimento, nomeasse o general comandante do 3º Exército, ministro do Exército, na época era ministro da Guerra, ele, Brizola, ministro da Fazenda, e começasse a resistência, uma nova legalidade para vir embora. E aí foi se discutindo isso. O comandante do 3º Exército, muito firme do lado do Jango, mas foi dizendo: sou obrigado a dizer, presidente, nós vamos até o fim. Mas o 3º Exército não está unido, nós temos muita divergência no interior.
tal lugar, tal lugar, tal lugar. E aí o Jango pensou, refletiu, vieram a notícia do país. O negócio do Cruel deixou ele muito magoado quando o Cruel estava chegando no Rio de Janeiro, em direção ao Rio, e ele decidiu ir embora. Não, eu não quero um derramamento de sangue, vai ser uma guerra civil, eu prefiro ir embora.